Hello and welcome to Brit Station again, your Brazilian source to know more about the British accent. I'm so sorry for the barking in the background. E hoje, em resposta a vários comentários de vocês e pedidos, nós estudaremos o sotaque britânico do cantor Harry Styles. Watermelon Sugar, Hoy. Bom, gente, antes de começarmos a análise, é importante a gente saber que o sotaque do Harry sofreu algumas alterações durante os anos, justamente porque agora ele mora em Los Angeles. Ou seja, o sotaque dele agora enfraqueceu um pouco, mas ainda assim ele tem um sotaque muito forte. E vale lembrar também que só na Inglaterra a gente tem muitas variações de sotaque. O Harry nasceu em Redditch e depois ele foi para Cheshire, então a gente tem variações desses lugares junto com as variações do inglês americano que a gente vai observar aqui durante o vídeo. Outra coisa importante que não é novidade pra ninguém, o Harry é um cavalheiro, ou seja, ele não fala tantas gírias, ele não fala tantas expressões idiomáticas. Pelo menos não nesse vídeo que eu vou fazer a análise dele, né? Igual o Louis, se você ainda não viu o meu vídeo do Louis, corre lá porque tem muita coisa legal, tem muitas expressões que o Louis fala no sotaque britânico dele, então a análise do Harry hoje vai ser mais voltada para como ele fala algumas palavras. Vamos à análise. Let's take a look at the food we have on the table. Giant water scorpion. That's the worst one. A primeira e mais forte característica no sotaque dele, e provavelmente no sotaque de quase todos os britânicos, é o uso que eles fazem do schwa sound. Isso mesmo, para chuchu, schwa, schwa. E por que esse som é tão importante no sotaque britânico? Perceba como Harry fala a palavra water, water. É claro, como eu disse anteriormente, essa palavra tem a influência do inglês americano, então ele puxa um pouco do R, mas o sotaque britânico, pesado, esse som é water, water. Somente nessa uma palavrinha a gente já tem vários aspectos do sotaque britânico que o Harry ainda traz com ele quando ele fala. Enquanto no sotaque americano essa mesma palavra seria water. Um som muito mais relaxado, onde você não precisa forçar tanto a sua língua para falar. Logo podemos concluir que o schwa sound nada mais é do que esse nas palavras. Como, por exemplo, na palavra better. Better. I feel better today than I felt yesterday. Coloca um pouco mais de velocidade. I feel better today than I felt yesterday. E o Harry usa muito esse som. Vamos voltar à análise para a gente observar mais dessas palavrinhas que o Harry fala. 1,000-year-old eggnog. Cow blood and pork tongue jelly. Aqui nós vamos observar como o som do R é trocado por um som de vogal quando ele fala, por exemplo, a palavra pork. Porque no inglês britânico, o som do R só é falado da forma que a gente conhece como em palavras que vêm acompanhadas de um som de vogal, por exemplo, na palavra area, right, street, palavras com sons de vogais depois do R. No entanto, em algumas palavras onde temos o R, só que a letra depois do R tem um som de consoante, o R normalmente se transforma em uma vogal, como por exemplo na palavra pork, work. Frase para você treinar, ok? I wish I could work with Harry Styles. I wish I could work with Harry Styles. Coloca velocidade. I wish I could work with Harry Styles. E por isso que talvez eu acho que esse seja um dos aspectos mais complicados do sotaque britânico, né? Porque a gente é muito acostumado com o sotaque americano. E no sotaque americano o som de R é muito forte. Por exemplo, fork, work. É fácil notar também como o Harry puxa as consoantes dele no final das palavras, né? Como por exemplo... me veio. Ok. Como por exemplo em palavras como track. Dying to know this. Which songs on your last album were about me? No. So I'd say track. So I'd say track. Don't forget to drink water. It didn't work, but work did. Então, é bom que se você estiver assistindo uma entrevista dele, para você conseguir verificar esses sons que ele faz no final da palavra com back, track. Agora vamos à influência do sotaque americano com o Harry. What are we doing? This is your idea. What are we doing? What are we doing?
Perceba que ainda na palavra wo, ele tem muita influência do sotaque britânico, mas quando ele chega na junção entre are and we, tem uma influência absurda no sotaque americano, nessa junção dessas palavras. Eu tenho certeza que você conhece esse doing, how you doing? E o Harry fala exatamente como Joey, de Friends. Som de O na palavra wo, corte do T, are we, aspectos de sotaque americano, doing também. Então essa é uma das influências que o Harry tem com o sotaque americano dentro do vocabulário dele. Have you ever watched an episode of Keeping Up with the Kardashians? I feel like I know the answer. Have I ever watched an episode of Keeping Up with the Kardashians? Yeah. It was the one where you were eating salads in the kitchen. Typical. And then you all were shouting at each other. So you've seen it. All of them. Aspectos de glottosity nas palavras eating and shouting, mas eu confesso que eu só coloquei essa parte porque eu achei a reação dele a coisa mais fofa do mundo. E agora, para finalizar, vamos ver como que esse tipo de sotaque enfatiza algumas palavras para você que está aí ouvindo conseguir pegar as palavras importantes da frase e ainda assim conseguir entender o contexto delas. Entendeu? Não sei se deu para entender, mas o Harry vai explicar. Okay. Who is the most surprising celeb to ever slide into your DMs? Who is he? Who is the most surprising celeb to ever slide into your DMs? Perceba como ele coloca atenção nas palavras importantes da fala. Se nessa sentença nós tirássemos o is the e o to ever, a sentença provavelmente teria o mesmo efeito. A gente ainda conseguiria entender baseado no contexto das palavras que foram ditas pra gente de importância maior do que esses links. E é claro que no inglês britânico tem muito disso. E talvez seja por isso que a gente se embanane um pouco quando a gente vai tentar entender um pouquinho mais do sotaque britânico. Por quê? Porque eles evidenciam tanto algumas palavras que a gente tá tentando pegar a frase inteira. E às vezes quando a gente não pega uma function word que tá lá no meio como is the, o nosso cérebro fecha e a gente não consegue entender mais nada da frase. Preste atenção nas palavras que estão sendo usadas em evidência. É claro que isso também faz parte de vocabulário. Então assim, se você não entendeu aquela palavra porque ela não faz parte do seu vocabulário ainda, pule para outra, não fique naquela palavra. E aí, em vez de você ficar doido tentando pegar o que foi aquele off da frase, o que foi aquele to, é muito mais fácil você pegar qual é a palavra que está sendo falada depois dela. Qual que é o verbo, por exemplo, que está sendo falado depois do to. Isso ajuda você muito na compreensão. Between Louis, Liam, Niall, and Zayn, rank their solo music. E esse foi mais um vídeo Brit Station analisando o sotaque britânico do cantor Harry Styles. Se você gostou e quiser deixar alguma sugestão, não se esqueça de deixar o seu comentário aqui. E eu escolhi essa entrevista com a Kendall porque eu achei um xodozinho, eu achei que eles estavam muito confortáveis um com o outro, principalmente o Harry. E aí fica a pergunta pra vocês, porque eu não faço ideia, o que vocês acham da Kendall? Porque eu acho ela um chuchu. Thanks for watching and I can't wait to see you soon. Hit that like button if you've learned something with me and Harry. Don't forget to leave a comment if you so desire. And I can't wait to see you soon in my next video. That would make me really happy. Cheers. I can talk really slow like Harry. Are you going to fall in love with me too?